Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Vamos abordar nessa videoaula elasticidade de preço da demanda. Vamos fazer alguns exercícios, vamos procurar contextualizar a importância do estudo das elasticidades com respeito à marcação de preços ou às áreas da sociedade que se utilizam desse instrumental para fazer projeções, planejamento, uma série de usos que nós temos para a elasticidade. Então, que seja proveitoso, que ajude no entendimento da disciplina e que nós possamos colher bons frutos com isso. Muito obrigado pela atenção e boa aula. Vamos lá, nosso primeiro exercício. Vamos supor que para um preço de 30, a quantidade demandada seja 60. Uma redução no preço de 3 unidades monetárias provoca um aumento na quantidade demandada em 6 unidades. O que podemos afirmar quanto a essa elasticidade de preço da demanda? Ora, vamos calcular. Mas antes, vamos fazer uma tabelinha para demonstrar essa variação, essa evolução do preço de um momento para o outro. No momento 1, nós temos que o preço é igual a 30 e a quantidade demandada de 60 unidades. Já no momento 2, nós temos uma redução no preço de 3 unidades monetárias e um aumento na quantidade demandada em 6 unidades. Relembrando, elasticidade de preço da demanda é igual variação percentual da quantidade sobre a variação percentual do preço. Ou seja, elasticidade de preço da demanda mede a sensibilidade da demanda à variação percentual do preço. Mede o impacto que a variação no preço vai provocar na demanda. Eu sempre ensino para os meus alunos que medir variação percentual de qualquer coisa é simples. Nós pegamos o evento posterior menos o evento anterior e dividimos pelo evento anterior. Assim nós vamos ter que a quantidade, variação da quantidade demandada é 66 menos 60 sobre 60, 27 menos 30 sobre 30. Ou seja, a elasticidade de preço da demanda é igual a menos 1. E esse negativo é porque a regra geral da demanda é assim: o preço decresce, a quantidade demandada aumenta. O preço aumenta, a quantidade demandada decresce. Então vai ser uma relação sempre inversa, por isso esse número negativo. Mas para analisarmos, nós devemos usar a função modular da matemática, porque senão nós vamos ter todos os números negativos e isso vai dar um problema na avaliação. Nesse caso, nós temos que a elasticidade de preço da demanda é igual a 1, ou seja, nesse exercício, a elasticidade da demanda é unitária. Essa demanda é unitária. Vamos para o próximo exercício. Vamos supor que o governo quer reduzir o consumo de combustível no curto prazo e resolva aumentar, através de impostos ou através da sua estatal, Petrobras, a gasolina em 40%. E percebe-se que este aumento provoca uma redução de 8% no consumo do combustível. Vamos calcular o coeficiente de elasticidade preço da demanda da gasolina e vamos classificá-lo. Ora, nós sabemos que a elasticidade de preço da demanda é variação percentual da quantidade demandada sobre a variação percentual do preço. Bem, vamos lá. Nós temos os dados do problema, só não temos a elasticidade. Só montarmos variação da quantidade demandada foi menos 8%. Houve uma redução no consumo do combustível. Já a variação percentual do preço, houve um aumento de 40%. Botando um pelo outro, nós temos que
a elasticidade de preço da demanda é igual a menos 2. Ora, vamos colocar na função modular e vamos classificar. Menor que 1, essa demanda é inelástica em relação ao preço. Nesse outro exercício, nós temos um quadro de variação de preço com duas faixas de renda diferentes. Então, vamos ao primeiro exercício. Qual a elasticidade de preço da demanda Q do consumidor quando o preço aumenta de 2 para 6? Vamos classificar depois essa elasticidade. Vamos lá. Elasticidade de preço da demanda, variação percentual da quantidade sobre variação percentual do preço. Nós temos Q2 menos Q1 sobre Q1, 18 menos 40 sobre 40, P2 menos P1 sobre P1, 6 menos 2 sobre 2. Nós temos que a elasticidade de preço da demanda, nesse primeiro exemplo, é igual a menos 0,275. Ou seja, essa elasticidade de preço da demanda é menor que 1 e nós classificamos como inelástica. Vamos passar para o próximo exercício. Nesse outro exercício, vamos medir a elasticidade de preço da demanda para a faixa de renda Q1, quando o preço diminui de 4 para 2. Assim, logo depois, vamos classificar essa elasticidade. Novamente, ΔQ sobre ΔP, temos que a elasticidade de preço da demanda é igual a 2,28, negativo. Vamos usar a função modular e vamos classificar essa elasticidade como elástica, maior que 1. Suponha que a elasticidade de preço da demanda do produto bicicleta seja menos 2,3. Que impacto vai trazer na quantidade demandada uma eventual redução no preço de 5,7%? Ora, elasticidade de preço da demanda é variação percentual da quantidade sobre variação percentual do preço. Então, nós já temos que a elasticidade de preço da demanda é menos 2,3 e é igual a variação percentual da quantidade, que nós queremos achar, sobre variação percentual do preço, que é o dado do problema. Então, resolvendo, delta percentual Q vai ser igual a menos 2,3 vezes 5,7%. Ou seja, a variação percentual da quantidade vai ser igual a 13,11%. Refinando, uma redução no preço de 5,7% vai causar um aumento de 13,11% na quantidade demandada. Opa, picanha! Vamos supor que a elasticidade de preço do produto picanha seja de menos 3,25, ou seja, ela é elástica. Qual o impacto na variação da demanda caso o preço da picanha aumente 25%? Ora, pessoal, vamos lá. Nós já temos que a elasticidade de preço da demanda é um dado do problema, é igual a 3,25. Vamos querer saber qual o impacto que vai causar um aumento de 25% no preço da picanha. Nós temos que ΔQ vai ser igual a menos 3,25 vezes 25%. Ou seja, para vocês verem o que acontece, quando o produto tem uma demanda elástica, um aumento de 25% vai provocar uma redução na quantidade demandada do produto em 81,25%. Nós temos outra forma de calcular a elasticidade. Vamos supor essa demanda mostrada nessa figura nos pontos A e B. No nosso cálculo, quando nós variamos o preço de 4 para 6, nós temos uma demanda de A para B. Vamos calcular essa demanda, ela vai nos dar
um valor de menos 0,66. Agora, vamos calcular essa mesma demanda de B para A. De B para A, essa demanda, essa elasticidade de preço da demanda vai ser menos 1,52. Ora, de A para B, ela é inelástica. Porém, de B para A, ela é elástica. Nossa, gera um problema, né? Para facilitar esse entendimento, também usamos a elasticidade calculada no ponto médio. É uma outra forma de pedir cálculo de elasticidade. Vamos lá. Como se calcula isso? É o ΔQ, que é Q1 menos Q2, dividido pela média entre os pontos. Q1 mais Q2 dividido por 2. O mesmo acontece com o preço. Nós vamos ver a variação dividido pelo ponto médio do preço. Assim, nós vamos ter que o ΔQ vai ser 120 menos 80 dividido por 120 mais 80 dividido por 2. Ou seja, nós vamos ter a elasticidade de preço da demanda calculado na média, no ponto médio, igual a 1. Como não há a questão de um ponto para o outro, esse resultado vai nos dar sempre positivo, não tem problema, não precisamos usar nenhum artifício para fazer essa medição. Ok? Então, vamos classificar. Ela é, nesse exemplo, unitária. Para que serve os estudos das elasticidades? Bem, sabemos que a elasticidade mede o impacto ou a sensibilidade que uma variável causa na outra. No nosso caso, nós medimos o impacto que a variação do preço gera na demanda. Então, de posse desses estudos, empresas, organizações governamentais, sindicatos podem prever os impactos que reajustes de preços vão causar tanto na receita quanto na despesa de um departamento, empresa ou setor da economia. Esses estudos também servem quando ele é tratado de elasticidade de renda da demanda, elasticidade preço da oferta, elasticidade preço cruzado da demanda. Todos esses estudos medem o impacto de variações nas demandas e nas ofertas. Então, as organizações, empresas, sindicatos podem prever o que vai acontecer num determinado setor caso algo varie, caso um preço varie e o que vai acontecer de maneira geral. Para o governo, aumento ou diminuição de impostos. Para as empresas, aumento ou redução da margem de lucro. Os sindicatos, manutenção ou não de empregos. Ok? Vamos agora procurar mostrar os efeitos na receita total causados pela variação de preços em demandas inelásticas e elásticas. Nesse exemplo, estamos vendo aí um gráfico, né, de uma demanda inelástica. Notem que ela está verticalizada. E vamos mostrar a receita total no ponto A. Receita total, devemos lembrar sempre que é preço vezes a quantidade total vendida. Então, neste ponto A, nós temos a receita total representada por esse retângulo. A área representa a receita total. A área é formada pela multiplicação do preço vezes a quantidade. Se nós aumentamos o preço para atingir o ponto B dessa reta, dessa curva de demanda, nós temos que o aumento de P1 para P2 vai causar uma redução de Q1 para Q2. Notem, o impacto é pequeno, é menor. Nós vamos ver que a receita total nesse ponto ela é maior do que no ponto anterior. Ora, nós aumentamos o preço, mas a sensibilidade, o impacto causado na quantidade demandada foi menor do que o aumento do preço. E isso, para o vendedor,
provoca o quê? Uma receita total maior. Vamos agora simular uma reta, uma curva de elasticidade que vá tendendo para da inelasticidade para a elasticidade na demanda. Vamos ver que a área que representa a receita total no ponto 2, ela vai diminuindo conforme a demanda vai se tornando elástica. Nisso podemos ver, olha a variação, que quanto mais inelástica, o aumento de preço provoca aumento da receita total. Quanto mais elástica for, nós podemos ver que a receita total ela vai diminuindo quando o preço é aumentado. Então fica esse gráfico para vocês visualizarem, ok? Vamos lá. Elasticidade, preço da demanda e a receita total. Vamos continuar fazendo a análise da receita total em relação à elasticidade e preço da demanda. Quando a elasticidade é unitária, nós vamos ver o efeito que causa o aumento do preço. No ponto A, a receita total é a área do retângulo, ou seja, RT é igual a 4 vezes 120, RT igual a 480. Quando nós aumentamos o preço para 5, atingindo o ponto B, nós temos que a área total do retângulo vai ser 5 vezes 96, ou seja, a receita total vai ser 480. Podemos concluir que, quando a demanda é unitária, a receita total será a mesma para qualquer preço praticado. Ok? Vamos agora, nesse exemplo, ver como acontece quando a demanda é inelástica, ou seja, o impacto da variação do preço na quantidade demandada é menor que 1, é menos que proporcional. No nosso ponto A, nós vemos que a receita total é igual a 480. Mas nessa demanda inelástica, quando nós aumentamos de 4 para 5, nós temos que um aumento também na receita total. Agora, no ponto B, nós temos que a receita total é a área de ângulo entre o preço igual a 5 e a quantidade demandada no ponto B, que é igual a 110. Ou seja, a receita total salta para 550. Podemos concluir que, quando a demanda é inelástica, a receita total será maior com o aumento de preço. Quando a demanda é inelástica, no ponto A nós mantemos os mesmos 480, mas no ponto B agora nós vemos que um aumento de 4 para 5 reais causou uma redução muito grande na demanda. Podemos agora calcular que no ponto B a receita total é 5 vezes 50, quer dizer, o preço de 5 e a quantidade de 50 unidades vendidas, ou seja, a receita total é 250. Podemos concluir que, quando a demanda é elástica, a receita total será menor quando o preço é aumentado. Então, o comerciante, sabendo dessa elasticidade, ele provoca esses aumentos. Se a demanda é inelástica, ele aumenta mais. E sabe que essa redução da demanda não vai compensar esse aumento do preço e a receita dele vai ser maior. Bem, pessoal, valeu pela atenção. Até a próxima e vamos continuar estudando. Obrigado, tudo de bom para vocês.